Olá, olá, ouvintes do podcast Mais um Rolê. Aqui quem fala é a Mari Sobrinho e eu tô aqui com um convidado muito especial aqui pra conversar sobre música. O cara também é podcaster. Ele tem esse podcast que chama Lombra Torta, que também tá no começo, que nem nós. E é um grande amigo meu da faculdade, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiro demais. Ele é rapper, ele é cavaquinista, ele é gostoso. Ele é o Caleb. E aí, Caleb, tudo bem? Vou bater palma também. Pra quem não sabe, a Mari, antes de começar a falar, ela bateu palma, que é pra sincronizar o áudio, e eu me senti na obrigação de bater também, porque eu tenho toque. Mas tudo que você falou, só a parte do gostoso é verdade, porque eu não se considero um cavaquinista, porque eu só toco pra compor mesmo os negocinhos. Mas. Também não vou ficar pagando de humildão aqui, não, né, Mari? Eu faço essas outras coisas aí que você falou. E tô muito Muito feliz de estar aqui no Mais Um Rolê, porque eu também escuto esse podcast Maravi Chambers e é bom demais. É isso aí, se apresenta pra gente. Quem é o Caleb? Que pergunta difícil, né? Então, tudo começou em 1996. Eu tava no hospital lá em Ponta Grossa. E aí minha mãe, ela meio que tava com a barriga um pouco grande e falaram que era um nenê. E aí o nenê era eu. Quando ela piscou, tava eu lá chorando no meio do hospital. E aí, velho, o tempo passou, eu fiquei desse tamanho, velho. Bota fé? Bota muita fé. Mas então, meu nome é Caleb. E como a Mari falou, eu sou músico também. Só que eu gosto de fazer um monte de coisa porque minha cabeça não consegue ficar parada num lugar só. E aí eu tô agora fazendo podcast, e aí eu toco piano, mas de vez em quando eu vou e toco um cavaco. E aí de vez em quando eu vou e faço um stand-up. Eu tô sempre inventando coisa porque eu enjoo muito rápido das coisas, inclusive das pessoas. Então, Mari, eu acho que daqui a um ano ou dois a gente talvez não seja mais amigo. Amigo, eu pensei que depois dessa gravação a gente não ia ser mais amigo. É uma boa. Vamos fazer esse tratinho? Tá bom, então em 2022, beleza. Em 2022 eu volto a ter contato aí, tá bom? Pode ser, fechado. Pois é, então, mas também, o que que você faz? Eu sei que você toca piano, você super estuda lá na escola de música, você estuda na UNB, licenciatura em música, e você é aluno da Iara, maravilhosa Iara, grande musicista aqui de Brasília. Como você começou na música? Então, Mari, eu quero com muito orgulho te corrigir aqui, porque eu acho que é a primeira vez que eu falo isso em voz alta e faço essa correção. É com muito orgulho que eu quero te corrigir que eu não sou mais aluno da Iara, porque eu formei na escola de música. Uhul! Caraca, que orgulho, velho. Mas eu formei no final do ano passado lá, na escola de música. E eu tava, velho, doido pra te corrigir aqui, porque acho que a única vez que eu usei esse diploma pra alguma coisa foi agora, pra falar que eu já formei. Então eu fiquei pensando em falar nisso e esqueci de prestar atenção na sua pergunta. O que você perguntou mesmo? Como você começou na música? Como foi seu contato com a música? Então, velho, tudo começou lá em 1996, no hospital, em Ponta Grossa. Não, na real foi assim, a minha mãe, ela é pianista, sabe? Só que ela nunca levou isso profissionalmente, assim, tipo, de apostar só nisso, porque, na época dela era mais complicado, né? Ela seguiu a carreira de jornalista, e só que meio que o pai da minha mãe, também conhecido como meu avô, ele curtia muito piano, assim, sempre gostou muito de piano, mas ele não tocava, e o sonho dele era que todas as filhas dele tocassem piano, então ele botou todas as filhas pra fazer aula de piano, e aí, tipo, cada uma foi seguindo uma coisa, assim, mas todas sabem tocar mais ou menos ali. E aí, minha mãe sempre teve, desde que eu nasci, eu acho, não sei, sempre teve um piano lá em casa, sacou? Que era da minha mãe, ela tocava lá, e aí minha mãe tocava muito na igreja, aí eu via ela tocando na igreja e tal, então meio que sempre teve música ali em casa. E aí, tipo, às vezes a minha mãe tentava me ensinar, desde que eu, sei lá, minha mãe parava pra me ensinar, só que acho que minha mãe não tinha muita didática, não sei o que é, que no meio da aula eu ficava bravo, começava a chorar.
que eu não tava conseguindo fazer. E aí, olha só, velho, o cara falando mal da mãe dele no podcast, eu vou pro inferno com certeza, mano. Mas ela tipo, me dava umas dicas, assim, tentava me ensinar. E aquilo foi indo, sabe? Tipo, eu não teve um momento assim que eu falei, vou começar na música, porque eu sempre tive ali no meio. E aí lá pros 12, 13 anos, minha mãe botou em aula particular, assim, de música. E aí da aula eu falei pra professora que queria mesmo fazer, daí ela já me preparou pra entrar na escola de música. E aí foi uma coisa levando a outra, assim. No final do ensino médio, eu acho que eu perdi a prova do PAS, alguma coisa assim, que eu ia tentar pra psicologia, alguma outra coisa. Eu não ia entrar pra faculdade de música, não. Mas era uma opção. Aí eu perdi a prova do PAS, eu falei, velho, então, já que a minha vida já deu tudo errado, então vou fazer música. Mas na real, tipo, aí acabou o ensino médio, né? Eu não tinha entrado pra minha faculdade. Eu falei, velho, vou fazer faculdade de música então. Aí eu fiquei estudando em casa um tempão, sozinho mesmo, assim, tipo, com os professores que eu tava na época, lógico, mas focado ali na prova específica. Daí uma coisa foi levando a outra. Mas eu acho que o momento que eu olhei pra minha vida, assim, falei, velho, eu quero levar isso profissionalmente, eu acho que foi mais com rap, sabe? Eu comecei a participar de batalha, ouvir muito rap, a escrever muito rap. E aí a galera do rap, principalmente naquela época, que era quem estava mais em evidência era o Projota, Rashid, Emicida, Marechal, essa safra aí, eles tinham muito uma filosofia de tipo, velho, a gente vai correr atrás e vai fazer dar certo de algum jeito. E aquilo naquela época me inspirava muito, assim, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a fazer rap e eu já me imaginava, velho, tendo uma carreira e não sei o quê. Então, essa pilha de adolescente, assim, de querer salvar o mundo foi que o rap me trouxe. Foi, acho que, o que me empurrou para tentar a música como minha profissão mesmo, assim, sabe? Eu lembro que, assim, eu tinha muito em mente de que eu tava entrando na faculdade de música porque eu não queria fazer nada da minha vida que não fosse voltado para esse meu sonho de ser um MC de carreira, assim, sabe? Tipo, de estar ali no palco, viver da minha música. Hoje em dia, esse sonho não é que eu desisti, assim, mas ele foi mudando com o tempo e eu fui aceitando algumas coisas com o tempo, então não tá da mesma forma que era quando eu tinha 15 anos, assim. Mas eu acho que o meu começo na música dessa forma mais profissional foi aí. Pô, saquei. Pois é, a gente aqui em Brasília conhece a sua antiga banda, né? Esquina Rap, que tem toda essa vibe mesmo das mensagens poderosas das letras. Você com seu irmão, né? Você no teclado e ele na bateria. Essa sua história me lembrou a trajetória da sua banda e tal. Aí eu queria saber se vocês têm planos de voltar com. Pra quem não sabe, essa banda deu uma pausa, né? Aí eu queria saber, assim, se vocês têm interesse em voltar. Pô, que massa essa pergunta, porque eu acho que a gente nunca trocou essa ideia nem entre a gente, assim, sabe? A gente, na real, que tava cada um no seu corre ali, né? E aí eu faço faculdade, dou aula, e aí, pô, você sabe que banda dá um trabalhão, assim. E o lance da banda é porque tem um episódio lá no meu podcast que eu falo sobre expectativa, né? E o lance da banda é que tem a expectativa que você tem em relação ao que você quer pra banda, tem a expectativa que o público tem e tem a expectativa que os outros integrantes da banda têm também. E aí você tem que lidar com tudo isso e trabalhar e correr atrás. E eu acho que esse formato de banda, hoje em dia, eu não sei se eu consigo entrar nele de novo, assim, sabe? Porque, enfim, a banda meio que parou um pouco por isso, porque a gente não tava meio que conseguindo conciliar, assim, eu pelo menos, né, falando por mim, assim, eu tava conseguindo dar meu máximo ali e nas outras coisas da minha vida, e a banda foi ficando muito séria, foi começando a virar um trabalho mesmo, assim, e aí eu vi que eu não ia ter disposição para passar daquilo, entendeu? E chega um ponto que você não consegue voltar atrás também. Então a gente meio que parou, e aí eu vejo, quando eu falei sobre esse meu sonho ir mudando com o tempo, sabe? Esse sonho de 15 anos de ter uma carreira e tudo mais, é porque hoje em dia eu me vejo muito mais vivendo minha vida normalmente, tipo, dando minha aula e tal, e fazendo música quando eu quiser, quando eu tiver música nova para gravar, quando eu, sei lá, sentir necessidade.
E aí esse formato que eu escolhi pra minha vida, ele não se encaixa muito bem numa banda, entendeu? Porque a banda, velho, pelo menos quando eu tinha, era um negócio de toda semana você tá fazendo alguma coisa pela banda, e aí vai nos lugares pra fazer contato, e aí tenta fazer show em tal lugar, não consegue, é sempre essa correria. E aí, hoje em dia, eu não me vejo tão disposto a passar por essas coisas, sabe? Porque eu sei que você ter uma carreira e tentar levar essa carreira pra frente, isso tem um preço, sabe? Tem esse preço de você meio que ser meio boa praça ali, sabe? Tá sempre fazendo contato, sempre colando nos lugares. Tem episódio que você fala sobre panelinha que é muito bom, que tem muito essa vibe assim, que tipo, velho, às vezes você acha o cara um bosta, entendeu? Você acha o produtor lá que você tá querendo fazer show na casa dele lá. Você acha ele um bostão, mas aí você tem que dar um aperto de mão ali e sorrir, porque é seu trabalho, entendeu? E aí isso com o tempo foi me dando preguiça, foi tipo me mostrando o outro lado do sonho, assim, sabe? Que eu acho que é um preço que não tem como, a gente tem que pagar se a gente quiser. Não que a gente tem que se vender ou alguma coisa assim, mas tipo, a gente tem que saber jogar com isso. E aí eu queria ter a liberdade de virar pra esse bostão e falar, velho, você é um bostão. E não ter problema com isso, entendeu? E aí eu acho que eu não tendo banda, por exemplo, hoje, velho, tem desde a época do Esquina que eu não lanço música, não faço nada em relação a autoral, eu fico botando as minhas músicas no Instagram só. E aí eu não tenho essa preocupação, entendeu? Tipo, eu boto minha música no Instagram, quem quiser ouvir, ouve, quem gostar, gostou. Eu não preciso ficar implorando para as pessoas clicarem no link e tal e compartilharem, não sei o quê. Tipo, essa paz que eu tenho hoje em dia de fazer no meu ritmo, de fazer do meu jeito, eu acho que ela não se encaixaria muito bem numa banda, entendeu? Então, eu pessoalmente eu não consigo me enxergar numa banda de novo. Mas nunca se sabe, né? Tipo, eu tô com esse pensamento hoje, vai que daqui a um tempo eu sinto a necessidade aí de ter uma banda e aí volto com esquina, alguma coisa assim. Mas por agora eu acho que eu tô nessa vibe, sabe? Poxa, interessante esse papo. Realmente, quando você tá numa banda, quanto mais integrantes tem, maior o estresse, né? São diferentes expectativas, que nem você comentou. Mas aí você continua, né? Fazendo suas composições e mostrando pra galera que você ainda tá no rolê. Você coloca muito, tá muito na vibe do cavaquinho e das letras engraçadinhas. Eu acho uma grande fofura. Você... Fala aí pra mim a história da letra da última música que você fez, que chama Fã. Vai ser muito fofa. Ah, massa, legal. Então, velho, foi um negócio bem natural, assim, porque o meu irmão, na real, ele comprou um cavaquinho. E aí acabou que eu comecei a tocar mais o cavaco que meu irmão. E aí foi bem na época que a banda foi parando. E aí as músicas naturalmente foram saindo ali. E aí essa música aí, Fã, que eu botei agora no Instagram, é porque eu tava de conversinha, né, com uma menina e tal. Aquela coisa da sedução, que você sabe que eu domino. E velho, a menina, caraca, me admira muito. Tudo que eu faço, ela, nossa, Caleb, você é incrível. Nossa, essa música que tu lançou é muito massa. Nossa, Caleb, não sei o que. E aí, literalmente que tá na música ali, eu faço uma live, ela vê a live, comenta. E aí, velho, a mina me acha sensacional e incrível. E aí quando eu chego, né, eu falo, beleza, então quer namorar comigo? Vamos ter 2 filhos? Aí ela, não, porque eu acho que eu não tô sentindo nada além disso, porque eu não sei se eu tô apaixonado e tal. Então, tipo, eu olhei pra minha vida, tipo... Tanto que eu fiquei impressionado que as pessoas foram achando engraçado, porque eu só relatei, sabe? Eu acho que eu vi o tanto que a situação da minha vida tava engraçada, e eu só passei pra música aquilo e ficou naturalmente engraçado, porque é muito comédia, tipo, uma pessoa que você tá afim e ela, tipo... É muito sua fã, entendeu? Aí tu, caramba, velho, é isso, não deu certo, mas pelo menos eu ganhei uma fã aqui. Valeu, fã, tamo junto. Bem, eu acho muito engraçado como você aborda algumas situações. Tipo, as suas letras são sempre... Eu acho muito inteligente, tem esse humor bem, bem engraçado, assim. Eu vou colocar a música Fã pra rodar no final do episódio, então a galera aguenta aí pra escutar a música do Caleb. Mas falando sobre essa coisa de situações engraçadas da sua vida, de repente nós
temos aí o Lombra Torta, né? De onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast? Tipo, como foi isso pra você? Então, velho, esse lance que você tá falando de ter humor nas músicas, de ser engraçado e tal, foi uma coisa que eu fui explorando por agora, assim, porque a banda Esquina foi parando e eu tava começando a entrar na comédia, né? A, tipo, tentar fazer stand-up. Eu sempre gostei muito, mas nunca tinha tentado fazer. E eu descobri que é uma área que eu curto pra caramba também, desse mundo da comédia aí e tal. E era uma parte que, assim, isso tá dentro de mim, sabe? Igual a gente conversou lá no outro episódio, eu sou assim no rolê com as pessoas, eu tô sempre falando bobagem, sempre fazendo piadinha. Você provavelmente já me viu na faculdade fazendo piada com alguma coisa, algum professor, sei lá. E aí eu meio que sou assim, sabe? Só que eu acho que eu não explorava muito esse lado meu. Não sei se pelo rap ser um negócio mais serião ou sei lá. Acabava que isso ficava um pouco adormecido. E aí eu fui começando a fazer comédia, isso foi despertando e continuei fazendo música. E aí quando eu vi, uma coisa tava se misturando à outra, sacou? Tipo, eventualmente eu soltava uma música que tinha essa vibe mais engraçadinha. Porque acho que à medida que você vai aceitando e gostando de quem você consegue meio que passar isso pro mundo também, né? Tipo, aquilo a gente tava conversando no meu podcast sobre ter vergonha, né? Se você passa a não ter vergonha, assim, desse seu lado, né? Eu acho que você passa isso pro mundo, passa isso pra sua arte. E aí essas coisas começaram a se misturar. Tanto as minhas letras foram tendo um negócio mais... uma pegada mais de humor, como também quando eu ia fazer um stand-up eu meio que tentava botar uma música ou outra ali no meio do meu texto, sabe? Então essas coisas começaram a se misturar. E aí veio a tal do Corona-19 aí no mundo. E aí, sem nenhum palco pra tocar, sem nenhum palco pra fazer stand-up. E eu continuei escrevendo, continuei compondo, escrevendo piada e tudo mais. E eu pensei, velho, onde é que eu boto isso pra fora, entendeu? Porque não tem palco, não tem nada. Primeiro eu tinha pensado em fazer uma live chamada Lombra Torta, que era uma live onde eu juntava tudo isso que eu faço, piano, comédia, rap e tudo, juntava numa coisa e fazia essa live, tipo, inteira, fazendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Aí eu meio que nunca fazia essa live e tal, e aí o meu irmão, ele tinha comentado comigo da gente fazer um podcast, porque ele falou que eu tenho um jeito, tipo, que eu seria um bom podcaster e tal. E a gente tava morando junto na época e acabou que a gente nunca conseguia começar e nesse meio tempo meu irmão se mudou. E aí ia ser complicado a gente fazer podcast junto, cada um morando num canto. Mas ficou aquilo na minha cabeça. E aí eu vi você fazendo podcast e tipo, fiquei, caramba, velho, a Mari é uma pessoa anônima igual eu, entendeu? E ela tá lá botando o podcast dela no Spotify, tipo, é possível, entendeu? Eu cheguei em você e falei, ei, como é que faz? Tu me passou o bizu lá, falei, véi, vou fazer esse bagulho aí. E o podcast, enfim, foi um jeito de eu juntar todas essas coisas, sabe? É o lugar, eu acho que é a coisa que eu produzo, assim, na minha vida, que eu mais consigo ser eu, sabe? Publicamente, assim, porque lá eu junto todas essas coisas. Como esse episódio eu toco um pianinho, aí eu faço um improviso ali, toco uma música de improviso, aí converso sobre as coisas nada a ver da minha vida e falo umas palhaçadas, e aí daqui a pouco eu toco de novo e mando uma rima e não sei o que. Então, tipo, é um lugar que eu acho que eu encontrei um formato no podcast que eu consigo explorar isso da melhor forma, entendeu? E é isso, assim, eu consigo juntar todas essas coisas. E, enfim, eu me perdi agora, ó, me embananei. Lembrei onde é que eu tava. Como eu comecei mesmo, então, aí eu gravei uns 3 episódios, ficou lá mocado. A minha amiga Nath começou a pilhar, falou, cara, você tem que fazer tal, se precisar de alguém pra fazer a identidade visual, eu faço. Daí ela foi e fez a identidade visual, aí eu pensei, putz, velho, agora tem outra pessoa botando fé nisso aqui, não dá pra eu voltar atrás, eu vou ter que lançar mesmo, já era. Aí eu fui criando coragem e aí comecei, acho que tem 1 mês, e aí desde então toda segunda eu tô lançando episódio lá e, velho, eu tô curtindo muito, assim, porque é isso, é um lugar que eu não tenho essa expectativa que eu tinha na banda, sabe? De, sei lá, ganhar dinheiro com isso, ou então, sei lá, fazer isso ficar famoso, alguma coisa assim. Eu consigo fazer na manha, sabe? Não me dá tanto trabalho como uma banda dava. Então teve uma época que eu tive um canal no YouTube também, chamava Improvídeos. Eu tinha com meu amigo Gesiel.
E aí era um trampo editar o vídeo, ele que editava, né? Mas esse trampo de eu gravar, daí mandar pra ele editar, daí ele me manda de volta, aí a gente conversa sobre o que tem que consertar, e acabava que a gente não conseguia lançar um episódio semanal. E o podcast eu consigo fazer tudo que eu quero fazer ali, e eu consigo manter essa constância, entendeu? Tanto que eu fiquei de cara, quando deu um mês eu lançando episódio toda segunda, eu fiquei, caramba, velho, acho que é a primeira vez na vida que eu não paro a coisa na metade, assim, sabe? Tipo, eu continuei fazendo, e eu acho que é por isso mesmo, sabe? Porque eu mantive a expectativa lá embaixo, e fui fazendo quando eu tava afim, fui gostando, e é muito bom, velho, você ter um espaço ali que você pode explorar mesmo tudo que você quer fazer, é muito massa. Nossa, eu concordo total, assim. Tipo, eu não só gosto muito do formato, aí é vantajoso fazer, porque não demanda tantos equipamentos caros, não demanda tanta edição, sei lá. É uma coisa simples de fazer, o formato é muito... facilita. Mas não só isso, tipo, eu também gosto muito de consumir podcasts. Eu não tenho muita paciência pra ficar olhando um vídeo, tipo, toda hora eu tô escutando áudios. Inclusive, é engraçado que tem uns dias aí, eu tava comentando com uma amiga minha que tem uns dias que eu não escuto mais música, né? Tipo, parei de ouvir música. Tô ouvindo mesmo? só episódio. Eu levei um susto quando eu fui olhar assim no Spotify. A última vez que eu escutei uma música foi tipo, uou, foi no começo de setembro. Mas... Caramba, velho, meu Deus. Tipo, eu tô muito viciada nesse negócio. Eu acho muito legal, porque a gente, seres humanos, né? A gente não é uma coisa só. Que nem você falou, você não é só o rap, você não é só o stand-up, você não é só o teclado, você não é só o cavaquinho, você é tudo, sabe? Sim, e o podcast permite que você possa falar de várias coisas e possa colocar tudo pra todo mundo ouvir a sua maneira, sabe? É o seu olhar. Então, sim, é muito confortável fazer. E eu gosto muito de ouvir também, então é isso. Pô, massa. Esse bagulho que você falou é muito da hora, que a gente não é só uma coisa, né? E eu acho que esse mundo que a gente vive, ele meio que pede pra gente ser só uma coisa, né? A gente tem que se especializar no instrumento, tem que formar na faculdade de tal coisa ou tal coisa, e tem que seguir uma carreira dessa coisa. E infelizmente essa é a vida, né? Mas eu nunca consegui ficar só numa coisa. Como eu falei, eu enjoo rápido, né? E aí eu sempre fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal. E às vezes isso me deixava mal. Eu ficava, pô, velho, se eu ficasse só no piano, provavelmente ia ser o melhor pianista, entendeu? Então, tipo, se eu ficasse só no rap, velho, eu já teria ido muito mais longe e tal. Só que faz uma coisa tá ligada à outra, assim, pelo menos na minha vida, sei lá, o piano me ajudou a compor melhor o rap, vice-versa, e aí eu fui compondo no cavaquinho, tipo, a gente é todas essas coisas, né? E eu tenho uma frase que eu li, não sei se foi numa revista ou em algum lugar da escola, que eu não lembro de quem que é, mas que marca a minha vida até hoje, assim, que falava justamente sobre isso, que o especialista, ele é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E aí isso ficou muito na minha cabeça, velho. Fiquei, caramba, que coisa sem graça, né? Tu saber muito sobre cada vez menos coisas, assim, tipo, velho, tá, você é o doutor, o rei do, sei lá, da madeira torta do cerrado, e você é o especialista nisso, e é o teu único papo na vida, você só sabe falar disso, e você não faz nada além disso, tipo, pelo menos eu acho muito sem graça, sabe? Eu acho que a vida é muito mais do que você só pegar um lado ali, sabe? Tipo, eu não sei também, né? Eu tô falando do meu ponto de vista. Tem gente que gosta de ser muito só uma coisa. Mas aí rolou essa frase, e eu lembro que nesse texto aí que eu li, velho, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Dava uns exemplos, sabe? De Leonardo da Vinci, que ele era pintor, mas ao mesmo tempo fez... Eu posso estar errado aqui, mas eu lembro que era algum pintor aí, acho que era o Da Vinci, que fez também uns bagulho na matemática, e aí fez música também pra caramba, que eram boas, sacou? Tipo, nessa época não existia isso, todo mundo ia fazendo o que tava afim, ia se virando, entendeu? Acho que com o tempo que a nossa sociedade foi indo pra esse lado aí, de cada um ter que se especializar numa coisa totalmente, assim, e... é meio complicado isso às vezes, sabe? Eu tenho que dar uma freada porque, por exemplo, como a gente conversou no meu podcast, tem uns 6 anos aí que eu tô na faculdade e não me formo, justamente porque
eu não consigo ficar só lá, sabe? Se eu parasse tudo que eu tô fazendo na minha vida e focar só na faculdade, eu acho que eu já teria me formado há muito tempo. Só que eu tranquei pra fazer outras coisas, daí voltei, não sei o quê. Então, tem que ter esse cuidado também pra saber focar em alguns momentos. Mas, hoje em dia, eu não tenho muito problema com isso mais, sabe? Eu não acho mais isso uma desvantagem. Tem um episódio lá no meu podcast que eu falo sobre estar atrasado na vida. E eu acho que tá muito relacionado a isso. Porque se você é esse tipo de pessoa e se aceita e mergulha nisso, assim mesmo, de ser o que você quiser ser em qualquer momento e mudar o rumo da sua vida o tempo inteiro, eu acho que você acaba se atrasando nessa correnteza que a sociedade tá, sabe? Você vai talvez demorar um pouquinho mais para se formar, ou então você vai, sei lá, com 30 anos você vai começar do zero uma parada que você nunca fez na tua vida. E aí é um pouco perigoso, assim, é um pouco arriscado. E hoje tem vezes que eu me sinto um pouco atrasado na vida, igual eu falo naquele episódio, por conta dessas escolhas que eu fiz. Mas tem esse outro lado que eu acho massa, entendeu? Eu olho pra isso e falo, caramba, velho. Pô, olha que da hora, sacou? Eu tô aqui, fiz uma música mó bonita no cavaquinho e agora eu vou tocar um jazz aqui no piano e olha que da hora. Tipo, eu gosto muito de todas essas coisas que eu faço, sabe? Então eu acho que é isso, assim. O podcast que eu tô fazendo, inclusive, eu acho que é o resultado de eu ter me encontrado nesse sentido, sabe? De eu não olhar pra essa coisa de uma forma negativa, sabe? Me botando pra baixo, e sim de eu olhar isso como uma qualidade minha. Pô, véi, eu assino embaixo, sabe? Eu lembro que quando eu me formei no ensino médio, eu tava muito perdida sobre o que eu ia fazer na minha vida e me veio isso na cabeça, isso que você falou que você leu, tipo... Antigamente as pessoas eram polivalentes, tipo as grandes mentes da humanidade. Todo mundo era 1000 coisas. O Galileu era músico, pintor, arquiteto, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo tinha, tipo, você abre a Wikipédia dessa grande mente genial, aí você vai ver lá que tem várias vírgulas, tem várias coisas, tipo, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí hoje em dia a gente é cada vez menos coisas, né? E aí são os trabalhos melhor remunerados. Né? Quanto mais você é especialista, mais você se propõe a ir mais longe em um assunto, mais você vira referência e mais você é melhor remunerado. E aí a gente está inserido nessa sociedade que realmente valoriza que você seja uma coisa e uma coisa apenas. Aí quando você se depara com reuniões de marketing, não sei o que, essas coisas meio tóxicas, bestas, tá todo mundo te falando que você tem que criar um nicho, você tem que definir a sua persona, você tem que criar o assunto do seu podcast, porque você tem que definir, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Você tem que se encaixar num perfil. E é horrível, tipo, isso mata tudo que você é. Você não é uma coisa só, que nem eu acredito, né? Eu acho que a coisa mais legal de acompanhar o trabalho de outras pessoas é ver os diferentes lados que estão sendo abordados e unidos, assim. E aí isso pode escalonar para vários assuntos, assim. Então, quando eu tava lá no ensino médio, eu não sabia que curso que eu queria fazer na faculdade. E, tipo, eu entrei pra letras, né? E, tipo, fiquei um ano lá, só, tipo, não sei o que eu vou fazer. Porque eu não tava de boa com a minha escolha, eu tava desesperada. Tem esse negócio que eles chamam de FOMO, né? Que é medo de estar perdendo alguma coisa. E eu sempre sentia isso. Eu sempre tinha medo de que, nossa, eu tô perdendo meu tempo. Tô atrasada na vida. Porque eu tô fazendo um ano de letras aqui. Não sei se é isso que eu quero. Mas agora, olhando assim pra trás, eu penso que tudo bem eu ter feito esse um ano. Me ajudou a entender ao longo de um ano que eu queria fazer música, sabe? E aí é tudo isso. Eu acho que tudo faz parte. Cada detalhe, cada esquina errada. Tudo tá dentro de quem a gente se torna. Eu acho isso maravilhoso. Sim, velho. Esse bagulho que você falou de marketing me veio muita coisa na cabeça, assim. A gente tá nesse meio musical, né? Principalmente quando eu tinha banda, eu consumia muito esse tipo de conteúdo de dicas pra carreira musical e tudo mais. E aí eles falavam sempre isso, né? Você tem que
isso que você falou, tem que conhecer teu nicho. Eu lembro que você tem que saber qual que é o teu público, qual que é a faixa etária, o que que eles gostam e tal. E aí eu ficava muito perdido nisso, velho, porque, enfim, a banda Esquina era uma banda de rap, mas aí a gente misturava com algumas outras coisas. E aí às vezes a galera que curtia muito só rap não curtia tanto e era muito difícil encontrar, sabe, um nicho específico, assim, pra gente entrar de cabeça, assim, mesmo. E aí eu lembro que essas coisas de marketing, assim, eu sempre vi e ficava, caramba, velho, e agora? Tipo, como é que eu faço? E eu acho que isso é um preço que se paga também, né? Tipo, a gente meio que escolher viver dessa forma. Eu não tô falando que é também, uau, um desafio e que eu sou um herói. Mas eu acho que mercadologicamente, né, agora que a gente tá falando, nem para os algoritmos isso é tão bom, né? Porque eu imagino que se eu tivesse um Instagram que eu postasse todo dia só dicas de piano, e a galera que curte piano e que quer aprender piano ia colar mais no meu Instagram, ia ter mais seguidores, eu ia conseguir mais alunos e tudo mais. Então eu acho que pro algoritmo até ele acaba empurrando a gente para isso, né? Tipo, empurrando a gente para entregar meio que sempre a mesma coisa e focar num nicho, assim. E aí acaba que vão se criando as bolhas e isso vai engessando, né, as pessoas. Tipo, eu mesmo conheço muita gente que às vezes faz várias coisas, assim, mas não explora, sabe? Tipo, acaba ficando só num lugar e acaba deixando morrer essas outras coisas que elas fazem. E... Enfim, eu acho que também a gente tem que a gente tá falando muito sobre fazer o que gosta, né? Fazer o que quer. Tem que lembrar também que é um privilégio também, né? Eu acho que ninguém, sei lá, ninguém quer estar num trabalho totalmente explorado ali e tudo mais. Tem esse ponto também que, sei lá, você tem que ter uma condição mínima ali para conseguir escolher a faculdade que você quer, por exemplo. Tem gente que não tem esse privilégio, que faz o que o pai mandou, então o que vai dar mais dinheiro ali pra salvar a família. Mas eu acho que quem tem esse privilégio, velho, eu acho que só tem ganho, sabe? Você explorar mesmo sua totalidade, assim, de pessoa, por mais que isso seja uma desvantagem, assim, no mercado. Eu acho que cada vez mais a gente tá... Eu sinto que as redes sociais e todo o conteúdo que a galera produz, na verdade, tá perdendo a graça. Aí a gente tá vendo esse negócio, né, de que os números estão sendo reduzidos ou os alcances estão sendo boicotados pela própria plataforma, né? Eu acho que eu sinto de verdade que a tendência é a gente se identificar com combinações de pessoas cada vez mais bizarras nesse sentido. Tipo, eu adoraria assistir um vídeo no canal do YouTube de um cara que faz maquiagem, challenge de dancinha e toca banjo enquanto não sei o que, sabe? Essas coisas mais misturadas. Eu boto fé nessa tendência, velho. Tipo, a gente tem que cada vez mais ser sincero com quem que a gente é. E a gente é seres humanos complexos, que não são uma coisa só. Eu acredito nisso. Então eu queria, entrando nesse assunto de eu acredito nisso, né? Eu queria que você falasse, esse é um momento de fala aberta pra você falar uma mensagem pro nosso público, que você bota muita fé, assim, tipo, nossa, todo mundo precisa saber disso, pensar por esse lado, considerar isso. Uau, a fala é sua. Meu Deus, que responsabilidade, velho. Caramba. Nossa, eu não sei, velho. Muita... Eu acho que eu não tenho esse poder aí de falar. Como a gente falou Você fala muito aqui, a gente falou nesse nosso episódio, né? Eu não acredito muito em dicas, né? Igual você disse. Mas... Caraca, Mário, eu não sei. Eu vou falar como eu levo minha vida e aí quem achar que vale pra si também... Faz teu nome. Pode ser? Véi, a minha vida eu levo da seguinte forma. Caraca, é muito difícil falar isso. Eu não sei. Nem eu sei direito como é que eu levo minha vida. Mas eu acho... Eu posso te ajudar. Eu posso fazer uma pergunta mais direcionada. Tipo... que conselho você daria pra
pra você, tipo, quando você entrou na universidade, assim, o que você falaria pra aquela pessoa e da mesma forma, o que você falaria pra alguém que tá passando por isso agora, que tá perdido e, sei lá, não sei, algo assim, sabe? Massa. Véi, eu acho que o que eu falaria pra eu entrando ali na faculdade é exatamente isso que a gente conversou, assim, pra não se comparar muito com as outras pessoas, pra buscar realmente o que você é bom, né? Não olhar pra si com o parâmetro dos outros, porque as outras pessoas têm outros objetivos aí na vida, né? Tipo, se eu olhar pra mim com o parâmetro de alguém que quer ser isso que a gente falou, né? De uma pessoa que quer ser uma coisa só, eu vou me sentir muito atrasado. Então, eu acho que eu falaria isso pra mim, assim, sabe? Pra eu abaixar as expectativas também em relação aos sonhos que eu tinha, às coisas que eu buscava. Pra pessoa que tá nessa situação é a mesma coisa, assim, o mesmo conselho. E voltando ali pra pergunta mais ampla, né, que você falou, eu acho que no fim das contas o que se resume é o amor mesmo, sabe? Tipo, eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, né? E aí eu tô sempre encontrando esse equilíbrio de amar as outras pessoas, mas também me amar, só que não fazer esse meu amor próprio virar um egoísmo e ao mesmo tempo amar a Deus, sabe? Que tá ali cuidando de mim e, tipo, na minha fé eu acredito, né, que ele me criou e é o centro ali da minha vida. Mas eu acho que eu acho que no fim das contas o resumo disso tudo é isso, é o amor equilibrado ali, sabe? Se eu ficar olhando muito pro meu próximo também, pra pessoa que tá perto de mim e amar ele, e não tiver me amando, também tá errado, porque eu acho que não é o que Deus quer, que a gente se deixe de lado também. E também eu não posso ser egoísta a ponto de só me preocupar com o meu autoconhecimento e não olhar pro lado, sabe? Eu acho que hoje em dia essa parada de terapia e de autoconhecimento, que é muito importante, que eu também faço, tá tão na moda que de vez em quando as pessoas ficam meio ensimesmadas, sabe? Tipo, só sabem falar de si. Eu tô aqui 40 minutos falando da minha vida, né? Mas pessoas que só sabem falar sobre os seus processos e não sei o quê. E às vezes não conseguem olhar pro outro, sabe? Tipo, só olha pro outro pra cobrar ou então pra dizer que o outro tá fazendo alguma coisa errada e tal. Então eu acho que no fim das contas o resumo é isso, sabe? O amor equilibrado aí na vida pra tudo que você for fazer. Eu acho que eu só encontrei essa minha forma de viver que a gente conversou, que hoje em dia tá me fazendo bem, por conta de eu me aceitar, de eu começar a me amar. E agora eu acho que é o momento de eu olhar pra fora também, sabe? Por exemplo, isso que a gente tá fazendo, de fazer um episódio junto, já é uma forma de eu não olhar só para minhas coisas, para os meus projetos, sabe? De eu entender que você, Mari, tem uma coisa para acrescentar na minha vida e eu também tenho uma coisa para acrescentar na sua e não ficar só eu ali na minha. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim, se você for ver as músicas do Esquina, não tinha um feat, sabe? Não tinha uma música com outra pessoa, porque eu ficava com medo de não dar certo ou então de ficar ruim. E é um pouco egoísta, um pouco... sei lá, eu acho que quando a gente se abre pra colaborar um com o outro, a gente aprende muito. Então, nossa, eu falei muito, dei muita volta, mas resumindo é isso, sabe? É o amor equilibrado ali. Nossa, isso é muito bonito. Acho legal isso. Equilibrar tanto se amar com amar o próximo, né? Então, Caleb, a gente tá migrando aqui pro final do episódio. A conversa foi muito legal. Eu queria que você deixasse os seus arrobas, seus links. Como é que a gente te procura online para que todo mundo possa fechar esse episódio e ir direto na sua página e escutar tudo que você tem para falar? Massa, então @Caleb mesmo. E aí a Mari dia desse me dá um toque que quando eu falo @Caleb mesmo, parece que é só @Caleb, né? Porque então eu tenho que especificar que é @Caleb
E mesmo, você bota lá mesmo também, Caleb mesmo, tudo junto, Caleb com K e B mudo. E aí o meu Twitter é esse, meu Instagram é esse, meu canal na Twitch é esse. Só o meu podcast que é Lombra Torta, não é Caleb mesmo. Você bota lá no Spotify Lombra Torta, vai ter lá os episódios. Então me segue em tudo quanto é lugar aí e escuta o meu podcast, que eu falo muito mais essas coisas que a gente conversou aí. E tem um episódio também lá com a Mari e ficou muito doido. Tamo junto. É isso aí, pra galera que tá acompanhando aqui o episódio, a gente já tem um episódio lançado pelo Lombra Torta lá, com a minha parceria, e aí a gente tá na posição inversa, né, o Caleb que me entrevista. Pois é, então é só ir lá procurar o Lombra Torta, eu também vou compartilhar aqui nos meios do canal e deixar na descrição do episódio. Então muito obrigada, Caleb, por toda a conversa, foi uma tarde maravilhosa. Massa, Mari, eu que agradeço, velho. Eu não esperava falar tudo que eu falei aqui. Tipo, foi um papo, acho que muito melhor do que eu esperava, assim. Eu achei que a gente ia conversar só sobre música, sei lá. E eu achei muito massa. Tô muito feliz de estar aqui, porque eu escuto muito seu podcast, gosto muito. E aí, um beijão aí pra todo mundo. Muito obrigado por ter me chamado. E é isso. Beijão. É muita Beijão, coisa de vó, né? Mandar beijo no final do áudio, assim, tipo, no podcast. Aquelas vó que manda, filho, você traz um pão lá pra vó? Um beijo no áudio de 5 segundos. Pô, pai, agora eu me senti mal, eu mando beijo no final. Muito bom, eu. Mas é isso, um beijo pra você também, ouvinte aqui. Um beijo pra todos. É isso, fiquem aí então com a música Fã do Caleb. Uou! Aê. Boa noite. Se eu lanço um som, tu ouve e diz que curtiu demais. Se eu faço uma live, tu assiste e até mostra pros seus pais. Se eu conto piada, tu ri. Se eu faço um show, tu vai. E sempre que eu mando um free, tu pede pra eu rimar mais. Mas se eu me declaro, tu foge. Se eu te elogio, tu sai. Falo pra te ver, não pode. E quando eu te ligo, só cai. Se não tem paixão, entendo. Sua admiração não é vã. Não ganhei um amor, mas ganhei uma fã. Se eu lanço um som, tu ouve e diz que curtiu demais. Se eu faço uma live, tu assiste e curte, comenta e mostra até pros seus pais. Se eu conto piada, se eu faço um show, tu vai. E sempre que eu mando um free, tu pede pra eu rimar mais. Barulho, mão pra cima. Mas se eu me declaro, tu foge. Se eu te elogio, tu sai. Falo pra te ver, não pode. Quando eu te ligo, só cai. Se não tem paixão, entendo. Tua admiração não é vã. Não ganhei um amor, mas ganhei uma fã. Não ganhei um amor, mas ganhei uma fã. Não ganhei um amor, mas ganhei uma fã.